E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma das nossas conversas, né, sobre história, sobre cultura afro-brasileira. E hoje, o tema que eu separei para a gente conversar é especificamente sobre o Calundu, né? Calundu. Não, pode deixar ligado. Aí fica melhor. Dentro dos registros históricos, né, o primeiro culto de fato afro-brasileiro, afro-americano, que a gente tem registro no Brasil, é o Calundu, que vai acontecer, tem seu início, né, no período colonial do Brasil, logo no começo, e a gente tem alguns registros históricos interessantes. O que eu trouxe aqui para a gente conversar a respeito do qual um artigo fala a respeito, né, que o nome do artigo é o seguinte: A Religião dos Bantus, Novas Leituras sobre o Calundu no Brasil Colonial. Os primeiros negros a serem escravizados no Brasil não eram da cultura iorubá, não tinha orixá no começo. Os primeiros negros a serem escravizados foi da cultura bantu, que é na região de Congo e Angola, na África, né? E eu vou lendo para vocês, depois a gente vai fazendo alguns comentários, que ele coloca algumas coisas muito interessantes aqui. Ele vai falar de uma pessoa que representou esse Calundu, que é uma mulher chamada Luzia Pinta, né? E aí ele coloca o seguinte: Luzia era natural de Luanda, Angola, onde viveu antes de ser levada para o Brasil pelo tráfico negreiro no início do século XVIII. Ou seja, início do século XVIII, 1700 e alguma coisa. Os inquisitores tentavam desvendar os significados dos serviços espirituais que ela prestava à população de Minas Gerais em um ritual identificado como Calundu. O recurso à tortura era usado para descobrir possíveis evidências de um pacto demoníaco em suas práticas religiosas. Ao final, ela conseguiu escapar da morte, mas não foi considerada inocente. Na ausência de provas explícitas, seu pacto foi presumido. Sentenciada pela abjuração de leve suspeita de ter abandonado a fé católica, Luzia foi para sempre proibida de retornar a Sabará e ainda foi condenada a 4 anos de degredo no Algarve. E aí ele vai começando a falar um pouco aqui sobre como que era esse culto que ela realizava. De alguma forma, as perguntas sobre o significado Calundu de Luzia Pinta e de outros escravizados que transplantaram crenças, rituais e significados religiosos africanos para o Brasil atravessaram os séculos seguintes. Ao menos desde a década de 1980, esse ritual tem sido interpretado de forma variada e continua suscitando discordâncias e novas interpretações por parte dos historiadores. James Sweet considerou o Calundu colonial uma espécie de aglutinação de variados ritos de cura praticados na África Central que tinham em comum o fenômeno da possessão por espíritos. Peraí. Então, pessoal, voltando aqui, eu vou até reler essa parte, né, que é um comentário de um historiador que ele faz a citação aqui no artigo, que é o James Sweet. E aí ele diz o seguinte, que esse James Sweet considerou o Calundu colonial uma espécie de aglutinação de variados ritos de cura praticados na África Central, que tinham em comum o fenômeno da possessão por espíritos. Ou seja, era uma aglutinação, não sei, vários ritos juntos ali, destinados à cura, que o que eles tinham em comum era essa possessão, essa incorporação pelos espíritos, em que existia essa possessão, incorporação, e acontecia as curas ali. Então, o Calundu, ele foi o primeiro culto religioso africano no Brasil a ser estabelecido. Primeiro, né? Isso foi bem antes de orixá chegar no Brasil, porque, como eu falei,
o povo Yorubá, ele vai ser começado a escravizar bem depois. Os primeiros são Bantu. E eles têm umas características diferentes. Isso aqui nem tinha orixá no meio, porque orixá é coisa de Yorubá, que é coisa de Bantu. Então, deixava muito claro que o que eles tinham em comum, essa questão dos espíritos, essa questão da relação com os espíritos, até mesmo para fazer as curas lá dentro dos rituais que eles faziam, toda aquela coisa. E acontecia de forma extremamente semelhante com os índios, no que a gente vai estudar, que é a santidade. Dentro da santidade, que eram os cultos indígenas lá naquela época, acontecia muito parecido também, né? E aí ele continua aqui. A palavra Kalundu, segundo o autor, seria uma variante do vocábulo Quilundu, termo usado para designar qualquer tipo de espírito responsável por causar doença ou aflição passível de ser curada por meio da intervenção do sacerdote. Nesse sentido, segundo o autor, a abrangência desse significado, amplamente difundida entre a comunidade escrava, teria facilitado, no território colonial, a designação do Kalundu como uma religião centro-africana transplantada para o Brasil e responsável pelo tratamento de tormentos e angústias. Né? Olha que interessante. Aí ele continua aqui. Eu vou só até ali num trecho e depois a gente vai encerrando aqui. Switch, o mesmo cara, né, ele continua. Entretanto, rejeitou a ideia de um sincretismo entre as religiões africanas e o catolicismo. Sem negar, obviamente, o contato entre elas, o autor defendeu a permanência de profundas diferenças entre os dois universos. A seu ver, se por um lado os africanos praticavam o catolicismo de modo superficial, por outro, as religiões africanas teriam permanecido intocadas e independentes em seu sistema de pensamento. Nesse sentido, para ele, o Kalundu deve ser encarado como uma religião tipicamente centro-africana recriada no Brasil. O peso dado pelo autor às recriações e transplantes intocados das religiões africanas no Novo Mundo impediu de perceber uma interessante dinâmica dialógica. É um comentário que ele coloca aqui. Em sua leitura do Kalundu de Luzia Pinta, Alexandre Marcuse afirmou que a angolana possui uma espécie de dupla interpretabilidade que lhe conferia uma dupla legitimidade. Ao invés de escolher entre duas cosmologias, classificando-as como verdadeira e profunda ou falsa e superficial, Luzia elaborou um repertório simbólico associado de acordo com as circunstâncias. E ele continua aqui, né, comentando sobre essas questões, e ele coloca algumas coisas interessantes aqui também. Até o presente momento, a historiografia não esclareceu de modo satisfatório quais eram as características e os preceitos gerais dessa tradição africana bantu disponíveis a Luzia Pinta e a outros praticantes do Kalundu. Quais eram os elementos fundamentais sobre os quais se estruturava a religião dos bantus e que compunham um grande repertório simbólico com o qual ela podia jogar, selecionando lembranças e esquecimentos na construção de seu texto próprio enquanto sujeito da diáspora africana no Brasil. Ele faz um questionamento aqui. Até porque essas tradições eram tradições orais, que às vezes eram passadas. Eles sabiam que tinha essa coisa de espírito rolando lá, mas exatamente como se fundamentava, como se organizava, não era uma coisa que era escrita, né? Era uma coisa que era vivenciada ali, que não tem tanta coisa que dá pra gente ir a fundo nesse sentido, né? Para descobrir que era... Isso foi coisa de 300 anos atrás para mais que acontecia aqui no Brasil, né? E eu vou ler só essa parte aqui, só para a gente ir um pouquinho a mais. Que ele fala dos Bantus, né? Os Bantus são um conjunto de povos que habitavam a África Central, nas regiões que hoje compreendem Angola, Congo, Gabão e Cabinda. E é basicamente isso, né? Os Bantus, pessoal, eles tinham muito culto aos ancestrais, aos espíritos, né? E uma das explicações, né, que hoje em dia também se tem da palavra Umbanda, é claro que existem várias explicações dessa palavra, mas uma ela vem da cultura Bantu, que vai significar cura.
E a prática da cura, ou aquele que faz a cura, dentro da cultura bantu, é o Quimbanda, né, que é a prática do curador. E não tinha nem Exu. Hoje em dia, quando a gente olha muito a questão da Quimbanda, existe aquela coisa meio malévola do Exu, do mal. Só que quando a gente vai estudar a história, a gente vai perceber que Exu não tem nem ligação com Quimbanda. É claro que foi uma construção que foi acontecendo aqui no Brasil. Mas aí a gente vai vendo, né, como toda a história foi fluindo, foi acontecendo. No mais, é isso que eu tinha. A nossa pequena, grande conversa de hoje era essa. Vou finalizar aqui.